Senhores alunos, por gentileza, acompanhem-me aqui para a nossa terceira indicação, uma terceira dica fundamental, né, para o seu desempenho em qualquer prova de língua portuguesa. Tudo bem, gente? Olha só, eu costumo chamar assim, ó, de princípio número 0 de concordância verbal. João, concordância verbal sempre cai, né? Gente, concordância verbal e nominal sempre vão estar na prova, no exame de vocês. Tudo bem? Seja qual for a banca, não importa. Pode ser a Fundação Carlos Chagas, a Fundação Getúlio Vargas, o CESP, a VUNESP, sei lá, qualquer coisa. Tudo bem? Sempre você vai encontrar isso aqui. João, e qual é esse tal de princípio número 0 de concordância verbal? Está aqui, ó, gente. Está aqui, ó, gente. O verbo adapta-se ao sujeito. O verbo adapta-se ao sujeito da oração, concordando com ele em número singular ou plural, e pessoa primeira é a pessoa que fala, segunda é a pessoa com quem se fala, terceira é a pessoa de que ou de quem se fala. Tudo bem? João, mas isso é uma regra? É uma regra fundamental. O verbo adapta-se ao sujeito. Ô, Johnny, mas eu não sei o que é sujeito. Sujeito é o termo do qual se diz algo. Sujeito é o termo do qual se diz algo. E digo mais, sujeito é o termo do qual se diz algo. Tudo bem, gente? Legal. Então, ó, princípio número 0 de concordância verbal. O verbo adapta-se ao sujeito, concordando com o sujeito, concordando com ele em número, singular ou plural, e em pessoa primeira, segunda ou terceira. Primeira, pessoa que fala. Segunda, pessoa com quem se fala. Terceira, pessoa de que, se for coisa, ou pessoa de quem, se for pessoa, se fala. Tudo bem? Legal. Ô, João, mas isso não me serve para muita coisa. Não me serve... Eu não entendo isso direito, Johnny. É o seguinte, moçada, é o seguinte. Peguei um exemplo aqui, ó. Peguei um exemplo, né, de um colega de vocês. Que, ao escrever, talvez por distração, não sei exatamente o motivo, que ao escrever cometeu uma pequena falha de concordância, né? Uma pequena falha de concordância, possivelmente por distração. Primeira coisa, ó, gente, depois eu falo dessas duas observações aqui que estão em cor vermelha, tá? Em homenagem ao glorioso Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Tudo bem? Olha só, gente. Olha só, depois eu falo dessas duas observaçõezinhas. Vamos primeiro ver o exemplo. Eu gostaria de que vocês me ajudassem a identificar o sujeito dessa oração. Sujeito é o termo do qual se diz algo. Estou fora aí da sua visualização de propósito. Quero que você só me ouça e tente identificar o sujeito dessa oração. Sujeito é o termo do qual se diz algo. Então, qual o sujeitão, gente, aí? A colaboração dos países da América Latina, deixa eu botar um pinguinho nesse I aqui, que faltou um pinguinho no I aqui, ó. A colaboração dos países da América Latina para a economia global. E agora vem o que se diz do sujeito, gente. São de 35%. Tá? Repito, esse é um exemplo que eu retirei de um texto de um colega de vocês. Tudo bem? Não importa, é claro, falar nome das pessoas, nada disso. Tudo bem? Qual o termo do qual se diz algo, gente? O que se diz é são de cerca de 35%. E o termo sobre o qual se diz isso é a colaboração dos países da América Latina para a economia global. Então, qual o sujeitão, gente? Moçada, qual o sujeito, João? E aí, Johnny, qual o sujeito? Gente, o sujeito, aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. O sujeito é tudo isso, a colaboração dos países da América Latina para a economia global. De novo, estou fora da sua visualização para você se concentrar no exemplo. Tudo bem? Tudo isso é sujeito, a colaboração dos países da América Latina para a economia global. Tudo bem, moçada? Tá legal. João, e como é que eu vou fazer essa concordância? Vamos ver aqui, ó, gente. Agora vem as duas observaçõezinhas em vermelho, tá bom? Olha só, moçada. O núcleo do sujeito é sempre um substantivo ou palavra equivalente.
É porque, olha só, a regrinha fala assim, ó, o princípio número 0 aqui, ó, o verbo adapta-se ao sujeito, concordando com ele em número e pessoa. A regra fala, adapta-se ao sujeito, mas a saber é com o seu núcleo, ou com os seus núcleos. Portanto, nós temos que saber o que é núcleo do sujeito. Senão, não serve para nada o princípio número 0 da concordância verbal. Tudo bem? Então, olha lá, ó, o núcleo do sujeito é sempre um substantivo ou palavra equivalente. João, mas eu não sei o que é substantivo, então não me adianta de nada esse negócio aí. Gente, substantivos são as palavras que dão nome ao que quer que seja. Substantivos dão nome, são palavras que nomeiam. Tudo bem? Então vai lá, ó. O núcleo do sujeito é sempre um substantivo ou palavra equivalente. E a outra observação, fundamental, fundamental. Quem já foi meu aluno sabe disso, sabe como isso é importante, tá? A outra observação, ó. O núcleo do sujeito nunca pode vir precedido de preposição. Tudo bem, gente? João, o que eu faço então? O que eu faço agora? Você vai fazer o seguinte, junto comigo, ó. De trás para frente. Ô, Johnny, por que de trás para frente? Porque fica mais fácil. De trás para frente fica mais fácil para você. Hã? Eu quero que você, de trás para frente, identifique todos os substantivos. Então, ó, primeiro substantivo, economia. Pode ser núcleo do sujeito? Não, porque veio precedido de preposição para. Uhum. Qual o próximo substantivo? América Latina. Uhum. Esse aqui é até próprio, né? Pode ser núcleo do sujeito? Não, porque veio precedido de preposição. Qual o próximo substantivo de trás para frente? Países. Pode ser núcleo do sujeito? Não, porque veio precedido de preposição. Sobrou qual substantivo, moçada, para ser núcleo do sujeito? Colaboração. João, então esse sujeitão só tem um núcleo? Só. E sujeito com um núcleo só, sujeito com um núcleo só, é sujeito, todo mundo já estudou isso, é sujeito simples. Tudo bem? Agora, vem a minha pergunta. Olha lá, ó, o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito, que é colaboração. Colaboração está no singular e corresponde à terceira pessoa. Então, colaboração são... Hein, gente? Colaboração são? Não. Colaboração, vamos tirar isso daqui, vamos tirar isso daqui. Ó, corrigindo a frase do nosso colega. Como é que vai ficar, gente? Colaboração são? Não. Colaboração é de cerca de 35%. Tudo bem? João, você poderia repetir o raciocínio? Posso. Rapidinho, ó. O núcleo do sujeito é sempre um substantivo ou palavra equivalente. E o núcleo do sujeito nunca pode vir preposicionado, tá? Então, ó, de trás para frente fica mais fácil. Primeiro substantivo, economia. Pode ser núcleo? Não, porque veio precedido de preposição. Qual o próximo substantivo? América Latina. Pode ser núcleo do sujeito? Não, porque veio precedido de preposição. Próximo substantivo, países. Pode ser núcleo do sujeito? Não, porque veio precedido de preposição. Sobrou qual substantivo para ser núcleo? Colaboração, que está no singular e equivale à terceira pessoa. Então, colaboração é de cerca de 35%. Tudo bem? Uma outra crítica bem suave, eu não escreveria isso. De cerca de... João, mas está correto. Está correto, mas cansa o ouvido. Você pode usar uma outra expressão qualquer que você queira. É de aproximadamente 35%, por exemplo. Tudo bem, moçada? Esse é o princípio número 0 de concordância verbal, sem o qual não se consegue fazer muito bem qualquer prova de língua portuguesa. E não se esqueçam das duas observações. O núcleo do sujeito é substantivo ou palavra equivalente e não pode vir precedido de preposição. Aí você aplica o princípio número 0 de concordância verbal. Tudo bem, moçada? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Contem sempre conosco aqui do NEAF, contem sempre comigo. Muito obrigado pela atenção. Professor João Marcos de Camille Gil, valeu!